Gente, a palavra de hoje vai ser agraciados e agradecidos. E a Elaine já colocou lá, que é muita eficiência. Não sei quem está lá em cima, mas obrigado por colocar. Nós sabemos que graça quer dizer amor incondicional, quer dizer favor imerecido, quer dizer dom gratuito de Deus, que veio para que a gente pudesse conseguir, como homens e mulheres, cumprir os mandamentos e agradar o coração de Deus. Hoje eu entendo que a graça ela é única e exclusivamente uma ação unilateral de Deus para conosco. Mas nem sempre na minha vida eu entendi graça assim. Quando a gente nasce num lar cristão, desde muito cedo a gente é submetido a aprender o que agrada ou o que não agrada o coração de Deus. E eu tinha muita dificuldade de entender o que era a graça. Eu achava que eu tinha que fazer as coisas para que Deus me amasse. E essa semana no story do Felipe Breder, quem não segue ele deve seguir, porque ele faz devocionais, muitas coisas que abençoam. Ele estava dizendo que um sermão a gente não faz em 1 hora. A gente faz em 20, 30 anos, a gente faz ao longo da vida. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que foi entender essa trajetória de graça de Deus para comigo. Como eu estava mencionando, eu nasci num lar cristão. E desde muito pequena, de forma bem didática, minha mãe nos ensinou o que era agradar a Deus ou não. Eu lembro que, quando era menor, ela tinha um livrinho que chamava O Menino Pecado. Era a figura de um menino mesmo, que vestia preto. E esse menino pecado, ele só dava conselhos terríveis. Do gênero, quando a sua mãe perguntar quem quebrou o vaso, diga que foi o seu irmão. E aí o personagem principal ouvia o menino pecado, né? E falava assim, mãe, mas foi o meu irmão. E aí, quem te disse isso? O menino pecado. E quando ele olhava para trás, o menino pecado tinha sumido. E aí na história aparecia Jesus, e o menino ficava muito triste, confessava mentira para a mãe, Jesus resgatava ele. E aí eu pensava, puxa, menino pecado é sacana, né? Demorou muito tempo para eu entender que o menino pecado nada mais é do que a nossa natureza, que tende a sempre se distanciar de Deus. Mas, como eu falei, a compreensão foi complicada. Então, no começo eu pensava, puxa, eu sou muito boa. Como nasci na igreja, tinha muitas coisas que eu não fazia. Quando eu olhava o currículo dos meus companheiros de ministério, os mirins mesmo, eu via gente que colava, gente que desonrava os professores, gente que ralava na boquinha da garrafa, gente que fazia várias coisas que eu, como cristã, não fazia. Eu pensava, é obrigação de Deus me amar. Olha a prepotência. Com 9 anos, esse era meu raciocínio. Deus tem que me amar, porque eu sou muito boa. Eu não faço nada que envergonhe os meus pais, eu sou uma ótima aluna, eu não colo, eu não faço tantas coisas. E decidi que eu ia ler a Bíblia para descobrir por que Deus não ouvia algumas orações minhas. Graças a Deus, Ele não ouviu algumas orações, porque eu imagino que com essa soberba, o tipo de oração que eu não fazia. E eu comecei a ler a Bíblia, e com 9 anos eu li a primeira vez a Bíblia inteira, pulando a genealogia lá, que eu não curtia, tinha algumas outras partes que eu também pulava, porque eu não entendia. E só fui entender quando eu fiz panorama do Antigo Testamento, muitas das coisas que estavam lá. Mas eu lia e eu percebi uma coisa. Por mais que a pessoa fosse de Deus, uma hora ela ia falhar. E aí, naquele momento, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração que eu precisava da graça. Porque por mais perfeita que eu parecia, eu tinha esse pecado do orgulho. Essa racionalização da minha fé era algo que poderia me distanciar de Deus. Então o Espírito Santo começou a mostrar o quanto eu era imperfeita. Começou a mostrar o quanto que eu precisava da graça. E aí tem uma frase do C.S. Lewis, não sei se eu falei certo, minha cunhada que me ensinou inglês, que fala o seguinte: o homem com mãos cheias de pacotes não pode receber presentes. E era exatamente assim que eu estava. Eu estava tão cheia de razão, tão convicta de que eu conseguia, de que eu fazia tudo certo, que a graça de Jesus não conseguia me alcançar. E foi a partir daí que eu comecei a estudar Romanos, né? E eu fui entendendo o que era a graça. E eu vou compartilhar isso com vocês.
Vou pedir para que vocês abram lá em Romanos 5, nós vamos ler do 1 ao 11. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha versão é a versão viva, tá? Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça no qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência desenvolve em nós força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer quando ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa? Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Agora nós nos alegramos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos a reconciliação. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje é que graça é um privilégio de todos. Como eu mencionei, como eu nasci na igreja, eu achava que a gente tinha que fazer as coisas para merecer a graça. E isso me tornou uma pessoa muito religiosa. Me tornou uma pessoa que, durante a minha época de adolescente, até os meus 15 anos, quando não tinha essa compreensão de graça, eu não tenho fruto nenhum de evangelismo de nenhum dos meus colegas. Eu não era uma pessoa que testemunhava sobre Jesus. Eu apresentava um Jesus que julgava, um Jesus que só queriam as pessoas perfeitas. E eu me emociono muito de falar, porque para mim não tem maior prova de amor do que a morte de Cristo. E eu fico profundamente feliz quando eu vejo batismos, e hoje em especial 2, que fazem parte do meu ciclo de amizade, por ver que apesar de todos nós estarmos separados de Deus, todos nós somos pecadores. Ele nos colocou neste lugar de alto privilégio, que é usufruir da graça. Ele nos adotou. Eu falo, por meio de Jesus, Ele pagou a nossa dívida e nos tornou filhos e filhas adotivos. Quando nós vamos fazer um processo de adoção, e eu gosto bastante de estudar sobre isso, um filho adotivo ele tem exatamente os mesmos direitos que um filho biológico. Nós temos exatamente os mesmos direitos que Jesus, e até fala que no nome de Jesus nós vamos fazer e podemos fazer coisas muito maiores. Nós somos salvos pela fé, e isso é maravilhoso. Hoje, quando eu entendo isso, eu dou graças a Deus, porque a lógica dele é muito melhor do que a minha. Porque se fosse pelos meus esforços, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais falha eu percebo que eu sou. E se fosse pelos meus esforços, talvez eu nunca, muito provavelmente, nunca fosse alcançar a salvação. Nós perdemos o contato com Deus quando lá no começo da história, Adão e Eva pecaram, e aí um jogou para o outro mais ou menos a responsabilidade, e a partir dali nós tivemos a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa amizade trincada com Deus. Nós começamos a ficar distantes e começamos a dar vazão, como alguns dos testemunhos disseram ali. Eu fazia as coisas por mim mesmo, eu escolhia o que eu achava melhor, eu não pensava no mal que as minhas decisões poderiam fazer, eu vivia da minha maneira, do ideal, do jeito que eu achava que tinha que ser. A gente faz isso quando a gente não entende o privilégio que é a graça.
Tem um versículo que diz, agora que a gente vive na graça, então, se a gente não está mais sobre a lei, tem gente que banaliza a graça. Tipo, não, a gente não está mais sobre a lei, então, independente do que a gente faça, a gente é salvo. É muito pelo contrário. Quando você entende o que é a graça, esse favor imerecido, mais você quer ficar próximo de Deus. Mais que você quer agradar o coração de Deus. E foi assim comigo. E eu orava, Deus, o preço que o Senhor pagou por mim, eu quero também pagar por outros. Lá no versículo que fala, né, que algumas pessoas, que a gente não espera, por mais justo que a gente seja, que alguém vai morrer pela gente. Eu não espero que ninguém morra por mim. Quem dirá Jesus, que não tinha nenhuma razão para morrer. Eu fui estudar biologicamente tudo o que aconteceu com Jesus naquele período de crucificação, naquele período, naquela noite, né, que ele foi lá e se entregou por mim e por você. E eu vi que biologicamente o corpo dele passou por uma das maiores tensões que um ser humano pode passar, a ponto de suar sangue. E como aquilo me impactou. Sou metida engraçadona, né, mas quando eu falo de graça, eu não consigo deixar de ficar quebrantada por ver o amor de Jesus. Que não precisava ter passado aquilo por mim, nem por ninguém, nem por quem reconhece, nem por quem não reconhece. Deus foi lá único e exclusivamente com o seu amor sacrificial para estabelecer um relacionamento entre eu e Ele, entre você e Ele, entre a humanidade e Ele. Mas Ele vai além. Ele não só nos deu o privilégio da graça, mas Deus é um Deus criativo ao nos agraciar. A gente pode ver, na semana passada a gente teve o congresso de artes aqui, e quantos dons foram expostos. Teve o pessoal que tocou guitarra, o pessoal que fez teatro, o pessoal que cantou, o pessoal que falou. E no seu testemunho pessoal, talvez você foi alcançado um dia lendo a Bíblia sozinho, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu li esse versículo que dizia que, por mais justo que eu fosse, ninguém deveria morrer por mim, eu entendi o que era Jesus. Talvez foi num louvor, talvez foi num momento difícil que você olhou e falou, olha, só Deus para me ajudar agora, hein? Deus é criativo a nos agraciar, Ele tem um contato pessoal com cada um de nós, Ele nos trata de forma diferente. Prova disso é a sua criação. Olha como nós somos diversos, como nós somos diferentes. Tem gente aqui que gosta de rock, tem gente aqui que gosta de sertanejo, tem gente aqui que gosta de um culto mais formal, tem gente que gosta de um culto mais informal. Tem gente que gosta do evangelismo, tem gente que gosta do momento do louvor. De qualquer forma, Deus, além de ter dado Jesus, descobriu um jeito de alcançar o seu coração. Ele descobriu um jeito criativo de te encontrar. Eu vou compartilhar um testemunho que eu pedi para um dos meninos, que é o Felipe Possetti. Nós chamamos ele de Possetti porque a célula dele tinha vários Filipes, então a gente foi batizando com o nome de guerra. É o Possetti. Eu e minha irmã, Meriene, a gente sempre procura formas de ganhar pessoas para Jesus. E depois de um tempo, a gente já tinha falado com o pessoal que abastecia o nosso carro, já tinha falado com o pessoal do trabalho, já tinha falado com os nossos vizinhos. A gente já tinha meio que perdido o círculo de outras pessoas. Alguns tinham rejeitado, outros tinham aceitado. E aí nós descobrimos uma estratégia. Vamos voltar velhas e experientes para a faculdade, ser referencial para os nossos colegas e falar de Jesus lá. Minha irmã inventou de fazer contábeis na Universidade Federal, decidiu. Chegando lá, a nossa oração é que eu ganhe pelo menos um nesse curso. Quando eu vou fazer um curso fora, eu vou fazer um seminário, eu vou fazer aula de parapente. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre penso que eu ganhe alguém aqui. E ela foi e decidiu. Encontrou o Felipe meio perdido lá. Ele era um dos mais novinhos da turma. Super organizado, metódico. E vivia cobrando ela para ela poder ser pontual, fazer os trabalhos. Mal sabia ele da estratégia. E aí a Meriene resolveu investir na vida do Felipe. E nós ficamos orando por ele. Oramos por ele um bom tempo antes da Meriene fazer um convite para ele ir na célula. E ele mandava uma mensagem para a Meriene: Meriene, tem trabalho para entregar. Meriene, você tem que chegar no horário, porque ela trabalhava no banco, chegava atrasada e tal. E aí um dia a Meriene falou assim: olha, eu vou convidar ele para ir na célula.
Na época, a Meirene não liderava mais célula, era supervisora, agora ela lidera e é supervisora. E aí teria que ser um convite muito especial, porque ele teria que aceitar ir numa célula onde ele não teria a presença da Meirene. A Meirene ia a primeira vez, iludir ele, como todo supervisor faz. Escolhe a célula que tem o melhor perfil, leva e deixa lá. E a Meirene fez exatamente isso com ele. Convidou, e ele, de bom coração, aceitou. Todas as células, ele se apresentava. Acho que mais ou menos durante uns 12 meses eu vi essa apresentação. Meu nome é Felipe Possetti e eu sou visitante dessa célula. No outro domingo, tinha a rodinha do quebra-gelo. Meu nome é Felipe Possetti e eu sou visitante dessa célula. Passou um ano, aí ele só começou a se apresentar como Felipe Possetti, ele não falava mais que ele era visitante, porque daí ele já era membro. Né? Eu cheguei para ele e falei, cara, você não é mais visitante. Você já é membro da célula. Ah, tá, beleza. Sempre dou umas exortadas neles assim, né? E aí ele começou a se apresentar como Felipe Possetti, começou a fazer parte da célula, e passou um ano, o líder dele chegou, o Peterson chegou e falou, olha, cara, o que você acha de fazer aula de batismo? Aí eu acho que eu não estou pronto. Talvez muitos de vocês aqui estão pensando, cara, eu acho que eu não estou pronto para esse compromisso. E é por isso que eu estou citando o testemunho do Felipe. Como assim, não está pronto? Aí eu falava, Pet, está um ano na sua célula, cara, ele não vai batizar. Não, Marcelo, ele falou para mim que ele não está pronto. E eu já estava num ímpeto de lá, né? Como assim você não está pronto, cara? E Deus falava assim, calma, paciência. E eu e a Meirene continuávamos orando, e aí teve um período que a célula dele não estava muito bem, e ele foi lá em casa para me comunicar oficialmente que ele ia sair da célula. Eu já sabia que ele ia comunicar isso, a minha irmã me contou. Mas fingia egípcia, né? Fiz de conta que não sabia para que ele tinha ido lá me visitar. E ele sentou na escada. E antes dele me falar, eu profetizei sobre a vida dele. Falei, olha, você sabe que a célula do Peterson não está bem, todos nós estamos vendo isso. As células passam por altos e baixos, e nós precisamos de você. E ele foi ficando meio sem graça, né? Porque acho que ele pensou, como é que eu vou falar agora? Porque a célula é você, Peterson e Roberto. Se um de vocês... Tem a trindade lá, né? Deus vai abençoar. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. Se sair você, e periga sair o Roberto, e vai ficar meio complicado, né? Da gente continuar mantendo a célula. E ele meio que engolindo seco. Aí deu uma cartada nele. Eu estou contando com você. O Peterson está contando com você. Até aí ele estava deitadão assim na escada, né? Falei, Deus está contando com você. Aí ele sentou. Comigo? Falei, você é um cara que é firme, você é fiel, você é comprometido, você leva o lanche, o que é uma vantagem, liderado que leva lanche na célula. Eu amo, quem leva lanche na célula tem um olhar especial, meu, que sou coordenadora. Eu vejo que aquele cara tem potencial para ser líder, ele traz o lanche. Falei, você leva o lanche, né? Então você é importante, eu quero que você continue lá. Você acha que ele teve coragem, ousadia de me dizer que ele ia sair? Não. Ficou pleno e voltou. Algumas vezes, a próxima vez que ele veio, ele já tinha amadurecido. Então, ele não vinha para mim falar que ele ia largar a célula. Ele vinha para dizer, a gente precisa fazer alguma coisa pela célula. Eu falava para ele, você está orando? Não, a gente está orando, mas assim, a gente não sabe mais o que fazer. Continue orando. Peterson, o pessoal que é da Rede Uni já deve ter visto a célula do Peterson tem crescido, Deus tem abençoado. Muito pela perseverança do Peterson. E os 3? Todo domingo, aí o Peterson mandava áudio. Oi, minha coordenadora abençoada, linda, maravilhosa. Profético, bem profético, Peterson. Falando tudo isso. E dizia assim, olha, a célula vai ser só eu, o Possetti e o Roberto. E aí eu estava acostumado com alguns líderes que, tipo, tinha 5 pessoas e para ele já não dava quórum de fazer célula, né? E o Peterson, e nós vamos fazer célula lá no Parque das Nações, todo animadão. E vai ter tereré, se você quiser ir lá. Ele perseverou firme. Possetti começou a vir no culto. Um dia o líder dele estava lá servindo na porta. Ele veio, serviu na porta também. Como quem não quer nada, né? Porque ele é bastante tímido. E aí eu falei assim, Peterson, eu quero que você me dê a liberdade de intimar o Felipe. Por isso que ele falou no testemunho. Eu formalizei a minha decisão. Cheguei para ele e foi exatamente isso. Falei, cara, você já está vivendo nessa igreja há 4 anos.
eu já vejo Deus operando na sua vida. Vejo o seu testemunho, o seu comprometimento. Mais uma vez, valorizei a questão do lanche. Você está trazendo um lanche na célula. Você se dispondo para fazer quebra-gelo. E para mim, cara, eu vou falar uma coisa. Você está me parecendo aqueles cara bem sem vergonha. Ele estendeu assim o olho. Como assim? Sabe aquele cara que tem todo o compromisso com a menina, só não formaliza? É mais ou menos isso que você está fazendo com Jesus. Você é crente, a gente vê a transformação que Jesus fez na sua vida, você mesmo consegue ver o que Jesus tem feito na sua vida, mas você não tem coragem de assumir uma aliança com Ele. Deus foi criativo ao me dar essa abordagem com Ele, porque funcionou. Eu achei que ele ia falar, olha, você está me forçando, você... Eu falei, eu quero te fazer um convite. Na verdade, era uma intimação, ele sabia que era. Eu quero que você faça as aulas de batismo, assim, como quem não quer nada. Só faz. E você tem o privilégio de escolher. Ou você vai fazer comigo, ou você vai fazer com o Luan e a Paula, que são professores maravilhosos. Ele já querendo fugir da reiada, falou, não, eu vou fazer na igreja. Eu prefiro fazer lá, porque é melhor, é um ambiente mais neutro. Olha, eu quero ouvir Deus falando comigo, então eu vou fazer num ambiente mais neutro. Ele veio, fez as aulas, e aí ele decidiu que realmente o que faltava para ele era oficializar o compromisso com Deus. Talvez alguém aqui nessa noite também já está, caminhando com Deus faz horas. Mas morre de medo de subir ali, se batizar e pensa, e se eu falhar? E se eu errar? E se eu não conseguir me manter no caminho? Que vergonha. Batismo é a mesma coisa que uma aliança. Eu fui entrevistar o meu primo, vocês viram ali, o que falou que era aviãozinho. É meu primo. E aí eu falei para ele assim, o que é o batismo? Ele falou, é uma aliança. Eu vou casar com Jesus. E o que isso quer dizer? Que eu não posso mais largar. Falei, aí perguntei se ele estava disposto a ler a Bíblia todo dia. Ele tem um pouco de preguiça de ler, mas falou que está. Perguntei se ele queria ser dizimista, ele falou que sim. Agora, no momento, não, porque senão ele vai ter que dizimar com o dinheiro do meu pai, então ele vai esperar um pouco mais. E isso vai mostrando o quanto Deus é criativo para alcançar pessoas diferentes. O Felipe não sabe que ele era a estratégia da Meiriene de estar lá. E a gente usa essa estratégia. Se alguém mais quiser, sempre abre para portador de diploma. Se você chega lá já formado, você reina. Você já sabe fazer os trabalhos, você sabe que você vai sobreviver ao TCC, que vai dar tudo certo. E é uma ótima estratégia para ganhar outras pessoas. Cada encontro aqui de Jesus para com você foi diferente. E se você não teve um encontro com Jesus, a chance é essa. Deus é criativo a nos agraciar. E Ele quer nos agraciar sempre. Porque Ele poderia só ter entregue Jesus e não fazer alcance. Quantas vezes as pessoas que são mais resistentes, quantas vezes você precisou ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus para estar aqui hoje? Talvez você está aqui visitando hoje, várias vezes alguém te falou, cara, cola lá na minha igreja. Vamos lá, vamos ouvir falar de Deus, vamos aprender. Não, espera um pouquinho mais. Deus deu um jeito de você estar aqui. Deus deu um jeito de que eu estivesse aqui. Porque Ele é criativo a nos agraciar. E sabe o que é mais legal? A melhor história que a graça salvou foi a sua. A sua história é a melhor história que a graça salvou, porque ela é sua. Nasci dentro da igreja, não fiz uma série de coisas erradas, isso me livrou de muitas coisas, mas também tive luta. Quando você é da igreja, e realmente você é da igreja, porque às vezes a gente está meio com o pé na igreja, meio fora, né? E eu nunca fiz isso, porque além do temor a Deus, eu tinha muito medo da minha mãe. Minha maior evangelização é a minha mãe. Eu tinha medo de me desfiar, porque eu ia aborrecer a minha mãe. Porque Jesus ia me perdoar, Ele tinha graça, né? Eu já tinha entendido. Mas a minha mãe... Talvez ela ia me perdoar, mas numa discussão daqui 20 anos, ela ia dizer, o dia que você saiu da igreja. E eu tinha medo disso. Então eu não bebia, eu não fazia uma série de coisas erradas, e tinha outras pessoas que faziam. Então veio sobre mim um outro jugo. Porque quando você não faz nada errado, o jugo que você recebe é o jugo da calúnia. E foi um jugo que me doeu muito. Porque como na escola eu não ficava com nenhum dos rapazes, e como eu não tinha e nunca tive relação sexual com nenhum dos meus namorados,
As pessoas começaram a me taxar como um estranha. Como aos 29 anos você nunca teve relação sexual com ninguém? Não, eu estou aguardando o casamento. Não, você é estranho, hein? Porque tem o biológico, tem os hormônios. Gente, eu sei que tem tudo isso, eu luto com isso todo dia. Falar, é verdade, tem tudo isso mesmo. Todos os dias eu falo, Jesus, me leva. Se não quer que eu case, me leva, porque o pecado está aqui na minha porta. Como diz o Tales, todo dia o pecado vem e me chama. E me chama com 1,70 m, com 1,85 m, com braços largos. E ele me chama. E me chama fardado, e me chama sem farda, e me chama dando ar. E me chama, me ajuda. Todos os dias o pecado vem. Todos os dias o pecado chama. E aí, eu comecei a ficar muito triste com Deus. Eu falava, eu faço tudo certo para ser referência para as pessoas. E eu sou zombada. Porque eu não faço nada de errado. Como assim você não bebe? Mas a Bíblia fala que o certo é você não se embriagar. Exato. Mas é que para mim a bebida, eu vou me embriagar, porque eu fico bem alegre. Uma das vezes a gente foi comemorar e tinha uma cidra lá em casa. Gente, nem tinha álcool na cidra. Olha o que é a cabeça da pessoa. E minha mãe deixou a gente comemorar com a cidra o meu aniversário. Abrimos, pá! E eu bebi e eu fiquei tão alegre, mas não tinha álcool. Imagina se tivesse. Né? Então, assim, não dava, né, para pecar. E aí os meninos vinham, pediam para ficar, e eu falava, não, eu vou resistir. E Deus era muito bom comigo, eu falava assim, mas se ele pedir de novo, eu vou aceitar. Nunca me pediram de novo, eu acho que eu sou muito categórica, né? Eu falo não, para não titubear. É aquele não mais sim que tem, né? Gosta de perguntar para a criança, foi você que fez isso? Não, com a cabeça assim, né? E aí eu comecei a sofrer muita calúnia, muita calúnia, muita calúnia. Olha, isso não é normal, isso é estranho. E aí as pressões familiares, porque eu já estou ficando idosa, eu sei disso. Daqui 6 meses eu faço 30 anos, eu estou muito triste por isso. Mas hoje eu estou feliz por causa do batismo, mas enfim. E eu comecei a ficar, Deus, por quê? Por que eu estou passando por calúnia? E não fiz tudo certo. Eu não fiz tudo certo. É justo o Senhor me deixar passando por isso? Quando eu era menor, eu orava e achava que Deus não me ouvia. Quando eu fiquei maior, eu achava que Ele me ouvia e me ignorava. Agora, eu dou graças a Deus que às vezes Ele me ouve e me ignora. Porque tem cada oração que eu faço desaforada. Eu falo, graças a Deus o Senhor não ouviu a oração de ontem. Eu não estava bem. Mas Deus me alcançou. Deus alcançou a cada um de nós. Então é fato que todos nós aqui somos agraciados. Se tivermos fé de reconhecermos que precisamos de Jesus, nós somos automaticamente agraciados. Mas será que nós somos agradecidos? E por que eu digo isso de agradecidos? Porque se você é agradecido, o simples fato de Jesus ter morrido na cruz por você deveria ser o suficiente para te manter caminhando com Ele. Porque além da minha mãe, é o que me manteve caminhando. Todas as vezes que eu olhava para o sacrifício de Jesus, eu pensava, foi um preço muito alto. Não compensa negociar. Eu te amo muito, amor, mas a gente não vai ter relação sexual antes de casar. Então eu não vou mais ficar com você. Eu falava, valeu, hein, Deus, anota aí, mais um. Então nós não vamos ficar juntos. Ninguém vai saber, eu te amo, é eu e você só. Deus vai saber. Se Ele se sacrificou na cruz, eu não vou negociar. E aí, quando eu conheci algumas pessoas que não tiveram o mesmo privilégio, hoje eu entendo como um privilégio de poder ter tido essa escolha. Um dia uma amiga minha, que é secular, ela olhou para mim e falou assim, Marcelinha, eu te admiro muito, sabe por quê? A qualquer hora você pode ser... Porque ela viu todo mundo me zombando e ela ficou com dó. Ela chegou e falou assim, eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui. Ela não falou nesses termos, ela falou um termo bem mais baixo do que eu vou usar. Qualquer hora aqui, Marcela pode rodar igual qualquer uma de nós. Enquanto ela está zero, vamos parar de encher o saco. E ela virou para mim e falou assim, se é uma convicção sua, não negocia, Marcelinha. Nem pela nossa pressão aqui, nem pela pressão do fulano lá. É você e Deus.
E eu olhava para a cruz e falava, vai valer a pena, até hoje. Continuo solteira, vai valer a pena. No dia do meu casamento vai valer a pena, por quê? Porque foi uma escolha que eu fiz quando eu olho para o sacrifício de Jesus. Mas teve algumas amigas minhas que não tiveram essa sorte. Talvez você está pensando, ih, deu ruim para mim, Marcela, avisou tarde. Já estou com uma idade, já rodei. A graça é para você também. E quando eu conheci algumas meninas que já tinham tido relação sexual com os namorados, o quanto elas ficavam arrasadas, eu dava graças a Deus por não ter passado por aquilo e pedia, me dá sensibilidade para entender a dor que elas estão passando. Alcança elas com a tua graça também, Deus. Alcança ela com a graça de Jesus. E eu vi elas chorando, não, eu não tenho mais valor. Não, você tem valor sim, para Jesus você tem valor, Ele morreu por você. E eu lembro que dos meus evangelismos, no começo, eu chorava todas as vezes que eu ia falar de Jesus. Eu estou me segurando aqui. Eu ia falar de graça. Eu chorava. Mas o Jesus morreu na cruz por você porque Ele te ama, e chorando. Eu pensava, como que é confuso para a pessoa que eu estava evangelizando, péssima estratégia. Falando de um Jesus que me fazia chorar, eu que vivia rindo. E aí essa minha amiga, né, que ela era mais contrita, assim, ela me abraçou e falou, então eu quero esse Jesus. Porque um Jesus que faz até você chorar. E aí, eu vi que a graça também alcançava. Lá no versículo 20 desse mesmo capítulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você só entende isso quando você não é mais um religioso. Porque senão você fica torcendo para a pessoa pagar as consequências do que ela fez. Não, por que fulana tem direito? Está casando antes de mim? Por quê? Se eu estou aqui, imaculada, esperando. Não é justo. Não. Hoje, quando eu me sensibilizo com a dor, eu falo, glória a Deus, que Deus restituiu a identidade da minha amiga. E que hoje ela tem um homem que valoriza ela como um tesouro do Senhor. Graças a Deus, que a graça de Jesus alcançou, que o sacrifício de Jesus não foi em vão. É maravilhoso. O versículo 7 fala lá, né, que mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós. Embora alguém tivesse a coragem de morrer por uma pessoa boa. Por mais justo que a gente fosse, a morte que Jesus passou, eu posso afirmar que nenhum de nós aqui merecia. Mas Ele passou, porque Ele nos ama. A gente estava cantando, né? Que mesmo se eu me abalar, o teu amor vai me sustentar. Versículo 3 e 4, e eu quero dizer, por que o agradecimento faz parte da graça? Porque nem tudo na caminhada cristã são flores. Nem tudo na caminhada cristã corre como a gente pensou. E quando eu era menor, a gente vinha na igreja desde sempre, e eu vinha andando lá do Rádio Clube Campus para cá. A gente vinha andando porque a gente não tinha o Vale Transporte. Não tínhamos o Vale Transporte porque nós éramos em 4, e os meus pais também começaram a cuidar dos meus tios quando os meus avós faleceram, então nós éramos em 6. Nós vínhamos andando para fazer ensaio de dança, então era o aquecimento. A gente vinha andando e eu orava, Deus, por que a gente não pode ter um carro? Nem que se for uma Kombi, porque a nossa família é muito grande. Por que a gente não pode ter um carro? E Deus foi me tratando e foi me dando um coração agradecido. Aí um dia, a gente começou a vir de bicicleta. Eu já comecei a ficar melhor. Falei, Deus, obrigado. Porque agora eu tenho uma bicicleta. Depois a gente começou a vir de transporte. Deus, obrigado, porque agora a gente vem de ônibus. Deus, obrigado, porque agora eu tenho um carro. E depois eu tive a minha moto e tudo mais. Mas antes desse processo, eu orava e falava, por que o Senhor não me escuta? O Senhor não me ama, porque o Senhor não me ama. Eu não tinha um coração agradecido. Até que um dia, chegou um tênis maravilhoso na minha casa. Fruto de doação da minha tia. Lindo, eu lembro do tênis até hoje. Aí a minha oração começou a ser, Deus, obrigado porque eu tenho esse tênis. Que a minha tia tenha mais dinheiro para comprar outras coisas e me dar as coisas dela. Amém. Deus, que a minha tia tenha dinheiro para comprar uma calça e me dar a calça que ela estava usando hoje no almoço. Amém. E Deus ia ouvindo. A bicicleta mesmo que a gente tinha, uma bicicleta amarela, foi a minha tia também que renunciou. Minha tia me abençoou muito.
Então eu orava e eu ficava muito agradecida. Aí um dia eu contei essa oração para minha mãe. Falei, mãe, eu estou muito feliz, porque eu estava orando para a tia Mônica ganhar um tênis novo para eu poder ganhar outro tênis. Como assim? Que oração que é essa? Já, né, num tom meio... Acho que ela já queria tratar de inveja, né? Não sei qual que foi. Não, é que eu oro assim, Deus abençoa bastante a tia Mônica para ela comprar um tênis novo. Ih, revelei o nome da tia. Tia Mônica, tamo junto. Deus abençoa muito a tia Mônica para ela poder comprar um tênis novo e me dar o tênis antigo. Minha mãe, não, minha filha, você tem que orar para a gente conseguir comprar um tênis para você. Aí eu pensava, mas eu tinha mais vários irmãos, né? Então eu orava, Deus abençoa os meus pais para conseguir comprar um tênis para mim e para todos os meus irmãos, porque senão eu vou ter que dividir. Ainda não estava 100% agradecida, mas estava. Às vezes o ensaio era à noite, e aí a gente não tinha como vir andando sozinho, né? Então eu orava agradecendo a Deus que a minha mãe tinha saúde de vir caminhando comigo. Porque se ela não viesse caminhando para o ensaio, eu não tinha como vir ensaiar. Então obrigado, Deus, porque a minha mãe não dança. Eu acho que a minha mãe nunca quis dançar. Seu dom, meu pai disse que vem dele, né? Ele dançava nos bailes. Jesus converteu. E aí a gente dança tudo aqui na igreja. Mas eu apreciei a agradecer a Deus, porque eu tinha como vir. Então, quando eu entendi a graça alcançou a minha mente e o meu coração. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais agradecida. E aí a gratidão tomou conta, estou com a camiseta escrita gratidão. Porque a gratidão, eu sempre falo, Deus, tem umas pessoas de outras religiões, né, que elas olham para mim e falam gratidão. Eu falo gratidão, respondo para elas. Dá para puxar assunto com essa camisa também, por isso que eu uso. Gratidão, gratidão. E aí, quando eu entendi o que era graça, aí eu fui tomada por uma alegria descabida de poder ser filha de Deus. De mesmo sem merecer, poder ser filha de Deus. De mesmo errando tudo que eu errava, poder ser filha de Deus. E mesmo quando eu me abalasse, poder ser filha de Deus. De ter a esperança de participar da glória dele. Mas nem tudo eram flores. Lá no versículo 3, 4 e 5, eu vou reler aqui. Podemos nos alegrar igualmente, porque quando nos encontramos diante de sofrimento, podemos nos alegrar igualmente. Quando nos encontrarmos diante de sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Para mim foi difícil entender isso, hein? Que eu acho que nem Dramin produz em mim paciência. Só o Espírito Santo mesmo. Mas continuando. E a paciência desenvolve em nós força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Um dos momentos que mais precisa de paciência, eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado por isso, é o momento do TCC. O meu primeiro TCC, em particular, ele me exigiu muita paciência. Eu comprei um netbook muito feliz, porque o meu computador já era meio antigo, então ele travava muito. Fui lá no Paraguai e comprei com o meu primeiro salário o meu netbook. E comecei a escrever lá. E você não tem a malandragem no primeiro de TCC de mandar por e-mail, de salvar em pendrive. Então, toda a minha vida estava no meu netbook. Um dia, meu irmão caçulo queria fazer uma apresentação para impressionar lá. Meu irmão caçulo era o carequinha que estava dançando aqui, vou denunciar. E ele falou assim, mana, você me empresta seu notebook que eu quero fazer uma apresentação lá. E eu sou muito boa, meus irmãos me pegam em horário de sonolência, tudo que eles me pedem, me empresta o carro, me empresta a moto, me empresta o tênis, nem usam o número, mas eles pedem, E ele me pegou nessas horas e eu emprestei de bom coração para ele o TCC com todas as informações, porque era com base em dados, então todos os dados estavam lá, as entrevistas estavam lá, tudo estava lá. E ele levou para a escola agrícola. E quando ele voltou, eu já estava ansiosa, esperando, porque eu tinha que retomar o trabalho, olhei para a cara dele e falei assim, ô Mitch, me dá meu netbook que eu tenho que terminar o trabalho. Ele, como bom ator que é, começou a simular procurando o netbook na mochila. Porque ele já sabia que tinha perdido o netbook. Começou a simular e procurar. Aí olhou com aquela cara de cachorro sem dono. Acho que eu fui roubado. Rapaz. Eu falei, o quê? Como assim você foi roubado?
Você está inteiro. Por que não te roubaram outras coisas? O seu tênis, tudo? Quem sabia que você estava com um notebook dentro da mochila, com essa roupa toda suja de escola agrícola? Já falando um monte de coisa. E ele falou assim, não, mas talvez eu só tenha esquecido na escola. E eu desejei que ele só tivesse esquecido na escola. Mas isso era setembro e meu irmão perdeu toda a minha base de dados para o TCC. Com todos os artigos, com tudo. Eu voltei a estaca zero. Exercitei minha paciência, veio o sofrimento. Parei de ir na faculdade, a minha orientadora me mandando e-mail e eu ignorando. Até que ela me ligou e disse, olha, se continuar assim, ano que vem você não vai participar da formatura. Eu tinha pago a minha formatura, já estava sonhando com o vestido. Não, pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa. Não, eu não vou te dar chance, não, porque você perde as coisas, porque eu falei para você me enviar, e você, mas professora, eu expliquei para ela o que aconteceu. E como ela me via sendo solícita com os meus colegas, ela sabia que era verdade mesmo, que possivelmente eu teria emprestado meu notebook. Aquele sofrimento produziu paciência, na verdade, na minha mãe, porque eu fiquei terrível, né? Fiquei muito brava e tudo mais. Mas eu aprendi a desenvolver o meu caráter, a habilidade de trabalhar sob pressão. Um dia, meu tio, Maicon, que já é falecido, ele tinha síndrome de Down. Eu estava de madrugada fazendo o meu trabalho e ele querendo a minha atenção. E ela, por favor, vem dormir. Eu, calma, tio, rapidão, eu tenho que terminar de escrever um negócio aqui. Escrevendo, dias sem dormir. Isso já era novembro, já eu tentando brotar com o TCC, porque eu perdi os dados, tive que começar do zero. E aí o meu tio desligou o computador. Virou para mim e falou assim, e ela, vem me agora, vem dormir agora. Eu não tinha salvo. A sorte que eu já estava mais astuta e eu tinha feito uma grande parte manuscrita, né? Minha mãe, inclusive, aprendeu a digitar com o meu TCC. Ela digitava assim, ó, dedo por dedo, para poder concluir. E meu tio desligou o TCC. E aí eu apaguei a luz e falei, tá com sono, né? Vamos dormir. E ele falou assim, ela, eu amo você. Começou a se declarar e puxar a conversa. E não teria nada demais nesse dia, né? Só que ele sofria de câncer. E aí por que eu estou contando isso? Porque foi um momento de mais sofrimento que eu passei. Foi quando eu perdi esse meu tio. E ele desligou o computador. E eu já estava pronta para surtar, né? Porque já fazia acho que umas 24 horas. Eu cheguei a dormir de pé com a vassoura, assim. Liderado foi lá porque queria conversar comigo, que era urgente. Minha mãe falou, olha, ela dormiu em pé, eu não vou ter como deixar ela vir aqui. Porque eu fazia tudo pela célula, quando era líder de célula, eu fazia tudo. Era meu dinheiro, era meu tempo, era meu sono, era tudo. Porque eu era apaixonada, eu queria que outras pessoas conhecessem a Jesus. Como coordenadora eu faço a mesma coisa, mas não era na mesma intensidade, né? E ele desligou o computador, acendeu a luz do banheiro para poder ficar meio iluminado o quarto, né? E começou a conversar sobre várias coisas. E ele começava a... Acho que esse fundo musical tá me deixando emotiva. Ele começava a lembrar de piadas e ele ria antes de contar. Então eu falava assim, ela, lembra, Mitiel. Todas as piadas eram com Mitiel. Mitiel, kkkk, e ria. E eu pensando, gente, ele desligou meu computador. Como ele teve essa ousadia? E eu ria da piada dele. Eu falava assim, você acha engraçado? Ele, aham. Você desligou o computador. E ela, eu desliguei. Por que você fez isso? E ela, por favor, fala comigo. Foi uma das últimas vezes que eu pude falar com meu tio. E naquele dia eu vou falar para vocês que foi só a graça mesmo para mim fazer ser amorosa com ele. Eu estava muito brava. Eu falei assim, gente, essa família está me sabotando. Só porque eu sou a primeira a formar, eles querem me sabotar. Meu irmão pede meu notebook, o outro desliga o computador. Aí eu não lembro o que tinha acontecido. Os meus rascunhos escritos tinham se perdido no meio do caderno de um dos meus irmãos. Mas aquela perca do meu tio, e a gente teve uma semana, né, que a médica chegou e falou, olha, dessa semana ele não vai passar. E como eu sofri naquela semana, e como eu tinha esperança de que Deus podia curar meu tio. Já faziam 5 anos que ele estava em tratamento, mas a gente sempre tem, né, esperança.
E a gente ia lá, e a Meriene foi na maior boa vontade para tocar, né? Pro meu tio, as músicas da igreja. Ele gostava só da música da igreja e do Daniel, o cantor sertanejo. E ela tocou uma tarde inteira para ele. E olha como ele não tinha gratidão. Ele olhou para ela e falou assim: Iene, tocai mal. A tarde inteira ela tocando para ele. No final da tarde, porque chegou meu primo Gilberto, filho, que toca melhor. Ele olhou para a menina e falou: Iene, tocai mal. Daí Beto, o violão. E aquela semana eu orando e falando: Deus, cura ele, cura ele, cura ele, cura ele, cura ele, por favor, por favor. E a gente chorando. E os médicos disseram assim: olha, a gente não sabe mais como ele ainda está vivo. É uma força, é um amor descomunal. E aí eu lembro que no último dia ele ficou segurando a minha mão, né? A gente tinha um lance a mais, né? Eu sofri tanto com isso, que eu trabalhava lá perto no Kumon, né? Perto da Santa Casa, e ia visitar ele na hora do almoço. E fala que o sofrimento produz paciência, mas não foi bem assim, né? Cheguei e falei: olha, eu vou ter que ir lá doar sangue pro meu tio, porque ele está em estado terminal. Mas eu não tinha noção do que era estado terminal, porque ele já estava 5 anos se tratando. Não, ele sempre saiu do hospital. Aí a minha chefe olhou para mim e falou assim: por quê? É só uma questão de tempo para ele morrer. Eu poderia ser dominada pelo Espírito Santo. Eu falei assim: eu me demito. Saí. Fui chorando até a Santa Casa. Eu não acredito. Essa mulher falou na minha cara que ele vai morrer. Deus, faz ele ficar vivo para ela poder ver que o Senhor pode fazer as coisas. Oração, né? Nem falei: Deus, faz sua vontade. Eu não queria que Deus fizesse a vontade de Deus. Sei lá qual que era a vontade de Deus. Faz a minha vontade, Deus, me ajuda. Eu fui doar sangue suando, gelada. Mas eu preciso ir, ele precisa de doação de sangue. Doei sangue. Quando eu fui visitar ele estava com um plano. Ele tinha pegado os vários lençóis do quarto e colocado num montinho ali no canto. Chegou e falou: e ela, eu vou fugir. E eu sabia que ele não podia sair do hospital, né? A gente começou a semana iludindo ele, eu inclusive. Michael, se você melhorar, você vai sair do hospital e eu vou te tirar daqui. Ele fez um montinho de lençol e falou: eu vou me esconder ali. Você pega e ó, me leva embora no carrinho. Era um plano perfeito. Falei: Michael, só tem um detalhe, né? Daqui a pouco a minha mãe vai chegar aqui. Ih, Meire ruim. Vai dar ruim, né? Não vai ter como fazer. Mas aí eu falei para ele: olha, você não pode fugir. A gente vai cuidar de você. Você vai ficar bem. Deus está cuidando de você, Michael. Aí ele falou: e ela? Não vai. E morar em Jesus. Morar com minha mãe. Que a mãe dele já era falecida. Ele falava para mim que ele queria ir morar com a mãe dele. Aí naquele dia que era a véspera do último dia que a gente passou com ele, eu sabia que ele não ia mais sair do hospital. E foi um dia muito difícil, porque eu orava e falava: Deus, o Senhor não me ouviu. O Senhor não está ouvindo a nossa família inteira orando. Por quê? Por que o Senhor vai fazer isso? Vai tirar o meu tio. Ele tem a minha idade, é injusto. Indignada, né? E aí Deus me lembrou: eu dei mais 5 anos para vocês. Você me pediu e foi me lembrar de suas vezes que eu orei. Desculpa. Você me pediu para ele estar na sua formatura. Eu dei um jeito dele estar lá. Você me pediu para ele estar no aniversário de não sei quem. Eu dei um jeito dele estar lá. Ele precisa descansar. E aí quando fala aqui que a força do caráter desenvolve em nós esperança, a minha esperança naquele dia não era mais de curar o meu tio. A minha esperança era de combater um bom combate para um dia me encontrar com ele. De agradecer a Deus por todos os dias que Ele teve com a gente. E falar: Deus, obrigado. Obrigado porque Ele mesmo, o meu tio, ele era durão na queda. Mas ele não vai conseguir resistir. Mas obrigado porque eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele. Aprendi a agradecer e isso fortaleceu muito o meu caráter. Porque qualquer sofrimento era pequeno perto daquilo. Qualquer sofrimento se tornou pequeno perto da dor de perder o meu tio. E hoje o que me faz chorar é pensar que tem pessoas que não têm um encontro com Jesus ainda. Que não sabem dessa graça, que não usufruem da mesma esperança que a gente tem do encontro genuíno com Jesus. Que não usufruem
desse sacrifício de Jesus, que não vivenciam esse amor incondicional. E é por isso que eu coloquei que a gente tem que ser agraciado e agradecido, porque quando você é agradecido pelo sacrifício de Jesus, nada do que você faz é muito. Estudar contábeis não é muito. Eu fui fazer educação física depois, né? Acabei me formando sozinha, virei um testemunho para os meus colegas. Aquela carona que você dá não é muito. O lanche que você divide não é muito. As horas de madrugada que eu atendia telefone de liderado me pedindo socorro não é muito. Das vezes que eu de surpresa tive que falar em velórios, não é muito. Nada, nada, nada é comparado à graça de Deus. A vida eterna que a gente tem por intermédio de Jesus. Será que nós temos sido agradecidos? E o primeiro agradecimento que a gente deve ter é o de reconhecer que a gente precisa de Jesus. Talvez hoje você tá aqui nessa noite, meio que caiu de perdido aqui. Já está há um tempão frequente, né? Como o Felipe Possetti já está na célula, tem uma vida. Já está experimentando e experienciando vida com Deus, mas você ainda não teve a força de decidir caminhar mesmo com Jesus. Eu quero lançar esse desafio para você. Talvez você tenha passado por dificuldades e você também passou pela perca de um ente querido. Você tem tomado algumas decisões erradas na sua vida que fez com que você colhesse coisas que não eram o que você queria, o que Deus planejou para você. O meu convite também é para você hoje. Reconhece que você precisa de Jesus e Ele pode mudar a sua história. Com a historinha da minha mãe, lá do menino pecado, eu descobri que os nossos atos não perdem as consequências. Seja porque eu dei vazão à carne, porque eu fui influenciada, ou por qualquer coisa que você use como justificativa, você vai colher as consequências sozinho. Mas Deus é tão amoroso. Quando você olha e fala, Deus, foi mal, pisei na bola de novo. Ele olha para você, como eu olho para minhas crianças e falo, tá bom, vai lá, última chance. Todos os dias, meus pequenos de 3 e 4 anos, eles recebem a última chance deles. Jogam areia num amigo e eu falo, é a última chance. Volta pro parque. Rabisca a mesinha e eu falo, a última chance. Limpa essa mesinha. E aí as meninas dessa semana, uma delas falou assim, Pro, eu queria te falar uma coisa. Você é muito legal, sabia? Falei, ah é? Por quê? Eles elogiam, eu já sei que vai vir alguma coisa, né? Eles vão pedir doce, qualquer coisa assim. Você é a única professora que dá a última chance, dá a última chance, dá a última chance. Falei, como assim, Manu? Não, o professor fala assim, a última chance. Quem não obedecer não ganha bombom. E se você desobedece, Pro, você não ganha. Eu fui embora chorando porque eu não ganhei. Ele é terrível, né? Eu entendo ele. Mas você não. Você fala, é a última chance. E aí você vê que eu tentei, Pro, que eu não quis. Olha, igual a gente com Deus. Deus, você viu que eu tentei, não quis. Aí você olha pra mim e fala, tá bom. Vai lá, a última chance da última chance. Eu nunca falo isso da última chance, mas ela fez esse raciocínio. Deus fala a mesma coisa pra você hoje. Mais uma chance. Talvez seja só a última, você não sabe. Mas Deus fala pra você, vai. Mais uma chance. A gente cantou hoje que a graça é infalível, que a graça é maior que o nosso pecado. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, se hoje você decidir colocar o seu coração diante de Deus, Ele pode te ajudar. E Ele vai. Você precisa colocar Deus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu quero convidar você, se você quiser, hoje, entregar a sua vida para Jesus e falar, Deus, reina na minha vida. Me alcança com a sua graça, com o seu sacrifício, muda a minha história. Eu sou todo errado. Eu sou todo trabalhado no erro. Um dia teve um liderado meu que foi aceitar Jesus na célula.
E aí eu fiz o apelo para ele, e a oração dele foi o seguinte: eu sou todo trabalhado no erro. Como assim, né? Eu fiquei pensando, mas a oração era voluntária. Depois ele me contou tudo que ele fazia, eu falei, realmente, ele era todo trabalhado no erro. Mas ainda assim, a graça é para cada um de nós. Então hoje, se você quer ter uma vida nova, se você quer colocar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor Jesus, reina na minha vida, eu quero lançar um desafio para você. Se você já está andando há muito tempo também, e está faltando coragem para formalizar a situação, eu quero também lançar um desafio para você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Levanta uma das mãos aí no seu lugar, se houver alguém. Entregar para que Jesus possa reinar, para que Jesus possa cuidar de você. Glória a Deus. Há alguém aqui que quer fazer esse compromisso de batismo, de fazer as aulas para conhecer um pouco mais de Deus, de se firmar e de dar esse novo passo nessa caminhada com Jesus? Você já aceitou Jesus, mas às vezes você está pensando, não, eu não sou bom o suficiente ainda para me comprometer, eu não consigo fazer sozinho, não vai dar, eu tenho que esperar mais tempo, tem tantas coisas que me aprisionam. Ainda está vivendo como muito deles contou ali, vivendo para suas próprias escolhas, se virando sozinho. Eu quero lançar um desafio para você também. Alguém aqui hoje que quer dar um passo em relação, o Felipe até falou, né, de procurar a gente lá fora depois. Mas eu senti de fazer esse apelo aqui. Alguém com a gente que gostaria hoje de começar as aulas de batismo e se comprometer com Deus, assumir publicamente que ama Jesus e que reconhece que precisa dele para viver. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa decisão? Se houver, levanta a mão onde você está. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus. Se você tiver esse desejo, não deixa passar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você e vamos te ajudar nesse caminhar. Temos alguém aqui nessa noite? Vem aqui, vamos bradar ao Senhor por essa vida. As duas que trouxeram podem vir aqui também. Se houver mais alguém que quer se comprometer, que quer dar um passo de fé, que quer caminhar com Jesus, lembre-se, Deus não quer você perfeito não, Deus quer como você está. Tem alguém aqui nessa noite? Mais alguém? A Bíblia fala que o céu fica em festa, né? Quando um pecador se arrepende. Tem mais alguém? Gente, aplaude para todo mundo que vier aqui. E se você está acompanhando essas pessoas, venham aqui com elas, porque essa é a decisão mais importante que elas estão fazendo. Tem mais alguém? Vamos lá, a última chance. Pastora Carol já está aqui, né? Dizer que eu estou muito feliz vocês terem tido esse passo corajoso de estar aqui. E é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer na vida de vocês. Pastora, vou colocar ela porque ela tem mais unção que eu. Amém. Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu faço um compromisso de entregar toda a minha vida, toda a minha história. Eu me comprometo com o batismo nas águas. Eu entendo, Senhor, o sacrifício de Jesus. E eu digo sim, eu respondo sim a esse sacrifício, a esse amor. Eu declaro a Ti que eu retribuirei esse amor. E tudo que eu tenho, que eu sou, eu apresento diante do Senhor, para que o Senhor seja o maior líder da minha vida, das minhas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, queridos, mais um pedaço da canção Graça. Você pode refletir nessa mensagem. Fique de pé no seu lugar. Amém.